Graça e paz, sejam muito bem-vindos. Vamos falar agora sobre desconstruindo. Aqui eu vou trazer para você 12 dicas matadoras. Matadoras por quê? Porque eu quero dizer o seguinte, aquela frustração, aquele sentimento de você não conseguir alcançar o próximo, aquele sentimento de você chegar, às vezes, para pregar o evangelho e ser bloqueado, ser estopado, e a pessoa te deixar de lado, te abandonar, sair fora. Por muitas vezes, nós fazemos por onde nós damos motivo, muitas vezes, para essas pessoas fazerem isso. Por quê? Por exemplo, a primeira dica aqui, não seja chato. Cara, quantos cristãos que são chatos? Às vezes, a pessoa é um novo convertido, e o novo convertido, ele quer enfiar Cristo na garganta da pessoa à força. E não é pela força e nem pela violência, é pelo espírito. Então, não ser chato é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas se afastarem de alguém porque ela se tornou cristão. E se afastar dela porque ela se tornou cristão, não porque ela agora busca a santidade de Deus, mas porque ela se tornou uma pessoa insuportável. Fica difícil ficar perto dela. Às vezes até a própria família já não tem mais como dialogar com ela. Tudo para ela é demônio, tudo para ela é pecado, tudo para ela, e ela fica naquela fissura e ela não consegue falar de outra coisa a não ser da Bíblia. Então, tudo tem que ter harmonia, tem que ter equilíbrio. Não seja chato. Essa é a primeira dica. Não seja chato. Porque dessa forma você vai afastar as pessoas de você. E como nós vamos alcançar o perdido se nós não nos relacionarmos, se não existir relacionamento entre nós? Então, a primeira dica é essa. A segunda dica, veja a pessoa já convertida. Então, pela fé, você tem que ser capaz de olhar para aquela pessoa que você deseja evangelizar ela, alcançar ela para Cristo e ver ela, enxergá-la convertida. Porque na caminhada, por muitas vezes, às vezes você vai fazer uma visita à pessoa e a pessoa, ela não vai estar num dia bom. Às vezes a pessoa, ela não vai estar, assim, fazendo aquela questão de ser educada. E o evangelismo em si, ele é muito desafiador. Então, você tem que conseguir enxergar as pessoas convertidas. Isso serve também para os seus familiares, para os seus amigos, para estranhos. Às vezes tem pessoas aí que a gente acompanha já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. E, cara, eu estou crendo que ela vai se converter e vai ser o maior ganhador de vidas aqui da nossa região, da nossa cidade. Você entendeu? Então, eu estou crendo dessa forma. E essa fé, nós trabalhamos com a fé. A nossa matéria-prima é a fé. Então, sem a fé, é impossível você evangelizar. Então, é necessário que você veja essas pessoas convertidas. Terceiro tópico, não tenha prediletos. Já cometi muito esses erros de ser chato, eu já cometi esse erro. Já cometi também o erro de não enxergar a pessoa convertida. E esse terceiro agora é terrível. Não tenha prediletos. Porque, às vezes, nós vemos uma pessoa e nós falamos, cara, aquela pessoa ali ela é comunicativa, é uma pessoa de posses, é uma pessoa de influência. E, cara, ela vai vir para Cristo e ela vai trazer muitas pessoas. E, às vezes, nós focamos nela e às vezes, temos outras pessoas também próximas a gente e acabamos te abandonando outras pessoas. E, às vezes, estou falando de experiência minha, e não é às vezes, é na maioria das vezes nós nos enganamos. Na maioria das vezes, aquela pessoa que, às vezes, a gente está fazendo pouco, até mesmo pouco caso dela. Às vezes, a gente não está dando muita atenção para ela, muitos cuidados para ela. Às vezes, aquela mesma pessoa que está dessa forma é aquela que mais avança, é aquela que mais cresce, que ela firma nos propósitos com você, que ela firma nos cultos, firma na oração, firma no jejum, firma na consagração. Às vezes, é aquela pessoa que você nem esperava. Então, não crie essa expectativa no seu coração de predileto. Olha, aquela pessoa ali, ou aquela pessoa... Não crie isso. Trate todos da mesma forma,
que você pode ter certeza que no decorrer da caminhada você vai pegar esse feeling e você vai ver realmente quem é que vai precisar de mais atenção e cuidado. A Bíblia diz que aquela árvore que dá frutos, a gente tem que podar ela e cuidar dela. Então, aqueles que realmente têm mais compromisso, a gente acaba gastando mais tempo. Eu digo não gastando, investindo mais tempo para com eles. Quarta dica. Não tente acompanhar muitas pessoas ao mesmo tempo. Cara, é terrível, porque esse curso ele não é um curso só para quem quer evangelizar, para quem quer aprender, para quem está chegando na igreja e deseja aprender como ganhar os seus amigos, seus familiares. É um curso também para quem tem discípulos, para quem está treinando discípulos. Porque muitas dessas orientações a gente precisa passar para os nossos discípulos, né? Então, assim, não tentar acompanhar muitas pessoas ao mesmo tempo é algo que você tem que praticar. Você tem que estipular um número de pessoas para você acompanhar. Porque você não vai dar conta de acompanhar todas as pessoas. E eu cometi muito esse erro de tentar acompanhar muitas pessoas. E elas acabam ficando desassistidas, porque eu sou apenas um homem. Como é que eu vou acompanhar 20, 30, 40, 50, 100, 150 pessoas? Não é possível. Então, não tente acompanhar muitas pessoas. Tenha um foco, no máximo, aí de 12 pessoas. Não mais que isso, para você acompanhar elas de perto. Estando com elas uma vez por semana, se reunindo. Não mais que isso, porque o que passar disso vai ser simplesmente... Eu vou falar para você, não é que você vai perder o seu tempo, mas é que se você investir com qualidade nas pessoas que você está acompanhando, elas se tornarão igual a você. E elas vão te trazer resultados maiores do que o seu. Então, é assim que o reino cresce. Quinta dica. Não seja uma versão barata de Cristo. Tenha respeito por si mesmo. Preste atenção na sua conduta, no seu testemunho, porque isso é muito importante. Às vezes as pessoas deixam de vir para o Cristo simplesmente por causa do nosso comportamento, por causa das nossas palavras, por causa do tipo de música que nós ouvimos, por causa do tipo de roupa que vestimos, por causa do tipo de bebida que bebemos. Então, é muito importante eu saber que eu não posso ser uma versão barata de Cristo. Quando eu chegar no ambiente, as pessoas, meus familiares, as pessoas que me conhecem, e até as que não conhecem, elas têm que saber que eu tenho algo diferente. E não é no meu falar. Eu tenho que exalar esse bom perfume de Cristo. A minha vida tem que ser como se fosse a Bíblia aberta para as pessoas. Sexta dica. Cada pessoa tem um tempo de maturação. Eu falo isso comparado com a semente. Por quê? Cada pessoa tem um tempo de maturação. E, às vezes, nós queremos, na caminhada, forçar alguém a romper. Logicamente que a gente quer fazer com a maior das melhores vontades. Mas nada acontece, não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que entender que cada pessoa tem um tempo de resposta. Como a semente que a gente planta, ela vai levar um tempo para germinar, para nascer, para crescer e dar frutos. Cada pessoa ela tem um tempo de maturação. Tem pessoas que elas vão vir para Cristo e logo elas já vão começar a se envolver na obra e vão se apaixonar e mergulhar de ponta cabeça. E tem pessoas que elas vão vir para Cristo e vai levar 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, para cair a ficha ali que ela foi chamada para fazer a diferença. Então, cada pessoa tem um tempo de maturação e a gente tem que aprender a respeitar isso, para que a gente não venha matar as pessoas nesse processo e não venha, às vezes, frustrar as pessoas ou decepcionar as pessoas. E também não se frustrar como líder, porque às vezes a gente espera muito de uma pessoa e ela não corresponde, e também vem a frustração. Sétima dica, síndrome da perfeição. Eu não sei se você já passou por isso, se você já é líder, já é treinado, já é pastor, mas se você está nessa caminhada também, muitos têm essa síndrome da perfeição. Olha, eu não vou evangelizar porque eu não conheço a Bíblia, eu não vou evangelizar porque eu sou novo na igreja, eu não vou evangelizar porque... E a gente as pessoas arrumam tantos argumentos. A nossa igreja é uma igreja em células, eu não posso abrir uma célula.
porque eu não tenho preparação. A pessoa já tem um tempo que já está na fé. A pessoa, na verdade, ela precisa ser desbloqueada, destravada. E ela fica assim, olha, eu não vou porque as coisas não vão ficar. Daí ela olha, vou dar um exemplo simples aqui. Daí ela vê o Ferraz ministrando a célula e ela fala assim, cara, eu não vou ministrar a célula. Olha como é que eu vou ministrar a célula. Olha como é que o Ferraz ministra. Daí ela quer se comparar com o Ferraz ministrando. O Ferraz de 18 anos de experiência nessa caminhada, ela está chegando agora na igreja, tem 3 meses, 6 meses, 1 ano, e ela já quer se comparar com uma pessoa de 18 anos. Não é possível fazer essa comparação. Eu tenho um ditado para mim que é o melhor feito do que o perfeito. Se eu fosse esperar uma câmera boa para me gravar esse curso, eu não estaria gravando. Se eu fosse esperar estar pronto para gravar esse curso, eu não estaria gravando. Não estaria gravando. Então, a verdade é que nós nunca estaremos ou nos sentiremos preparados. O importante é nós irmos debaixo da direção de Deus, na ousadia de Cristo, para que nós possamos pregar o Evangelho. Amém? Dica 8. Não seja apelativo, não force a barra. Às vezes também nós forçamos. Aquelas pessoas, às vezes, que querem pregar até mesmo o apocalipse para a pessoa. E se você morrer hoje, você vai para onde? E tal. Logicamente que tem a oportunidade que a gente pode sim falar dessas coisas. Mas tem pessoas que elas chegam só no tom apelativo, só no tom de forçar a barra. E as pessoas elas não vêm por causa disso. Elas não vêm por causa disso, elas vêm por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo. Então, prefira atrair as pessoas com amor, pelo amor, e não de uma forma apelativa, e não de uma forma que venha forçar a barra, porque as pessoas, a tendência delas, na maioria das vezes, é se afastar de nós que estamos pregando o Evangelho. Dica número 9. Nunca pare de plantar sementes. Nunca pare de evangelizar, nunca pare de falar do amor de Cristo. Onde eu estou falando do amor de Cristo. Cada situação, cada filme, cada passeio, cada atividade, eu tenho Cristo na minha vida em todos esses momentos. Então, você precisa entender que todos os momentos, há nesses momentos uma oportunidade de se você plantar sementes, de você falar do amor de Cristo. Dica 10. Você precisa crer. Isso não é algo natural. Então, para você evangelizar, para você andar com Deus, para você buscar Deus, ter vida com Deus, para você fazer a obra de Deus, é necessário você entender que isso é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Tem a obra que ela é natural aqui na Terra, que nós podemos fazer, sim, mas o mover do Espírito é sobrenatural. Porque se eu agir só no natural, nada acontece. Mas se o Espírito for comigo, as coisas acontecem. Então, eu preciso crer e entender que a obra de Deus ela não é feita somente no natural. Ela é feita principalmente no sobrenatural. Amém? 11, dica 11, paternidade espiritual. Quando eu falo de paternidade espiritual, eu estou falando dos seus filhos, dos filhos que você gerou. Eu costumo dizer que o primeiro ano que a pessoa está em Cristo, na verdade, ela veio por causa de você e não por causa de Cristo. São poucas as pessoas que realmente elas vêm para Cristo e elas se firmam em Cristo mesmo e pode vir o que for que elas não saem da presença de Cristo nesses primeiros 12 meses. Mas pela experiência que eu tenho, a maioria das pessoas, elas vêm por causa de nós, evangelistas. Então, na verdade, você ganha as pessoas para você. Essa é uma experiência que eu tenho. Você ganha as pessoas para você, para depois, de fato, elas virem a conhecer a Cristo. Não é porque você está querendo tomar a glória de... Não, nada disso. É porque elas não entendem ainda o que é essa caminhada, o que é andar com Deus, o que é servir a... Elas não entendem ainda. Elas não têm... Lembra que eu falei que tem um tempo de maturação? Eu acredito que esse tempo de maturação de 12 meses aí é para cair a ficha para a pessoa entender
que ela fala assim, cara, eu realmente estou com Cristo, preciso realmente mudar de vida, preciso realmente andar por princípios, preciso fazer a vontade de Deus. É mais ou menos um ano. Nessa minha caminhada, nessa minha experiência aí cristã, são muitas pessoas que a gente já evangelizou. Temos pessoas que nós pegamos nu e cru e se tornaram pastores, se tornaram missionários, foram enviados. Então, assim, a gente tem uma certa bagagem, uma certa experiência para falar. Eu não estou falando que isso é a verdade absoluta, mas eu estou falando dentro da minha experiência de vivência. Então, essa paternidade espiritual é muito importante. Por quê? Essa dica é muito importante. Porque nesse ano você vai cuidar dela como se você fosse um pai dela de verdade. E se você não cuidar dela, se você... Sabe aquele filho que você tem que acordar muitas vezes para ir para tomar café, para escovar o dente, que você muitas vezes tem que chamar atenção por causa da escola, tem que ir lá para ver como é que está na escola. Muitas vezes, essas pessoas que você está evangelizando, você vai ter que ter essa atitude com elas. Fazer uma visita do nada na casa dela, para ver como é que está realmente de verdade, né? Ver, perguntar para ela por que não foi no culto, o que aconteceu, né? É normal, muitas vezes, nesse primeiro ano, as pessoas darem um vacilo, acabarem caindo em alguma área específica, mais frágil. É muito importante você, nesse momento, estender a mão, né? Ajudar a curar essas feridas, fazer um trabalho com ela para que ela venha a ser restaurada e não venha desistir, desanimar da fé. Então, essa paternidade espiritual é muito importante, essa dica. 12ª dica. Faça todas as tarefas do curso. Todas as tarefas, identidade do reino, eu amo vidas. Faça todas as tarefas. Grave os vídeos, poste as fotos, cumpra as missões, faça todas as tarefas, porque eu tenho certeza que você vai obter êxito. Conclua esse curso, que eu tenho certeza que você vai aprender muito em Deus e juntos nós vamos aprender muito em Deus. O maior interessado disso aqui tudo é o Espírito Santo, eu tenho certeza disso. E, cara, nós estamos juntos aí até depois do fim. Um grande abraço, Wagner Ferraz.